na tela para falar com a gente o prefeito da cidade de Machadinho do Oeste, prefeito Paulo da Remap. Ele está conosco aqui e vai dar o seu bom dia. Prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Josué. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa aí. Tranquilo, graças a Deus, tudo certo. Prefeito, eu tive uma boa notícia, e eu acho que o senhor também teve uma boa notícia, de um canal de pesquisa que fez uma avaliação e o senhor foi... o senhor acabou... Eu só estou tirando do estúdio aqui o vereador, que senão ele vai acabar ficando... Bom, tirei agora está tudo certo. E o senhor foi muito bem avaliado. Na verdade, muito bem avaliado, não. O senhor ficou em primeiro lugar, foi o melhor avaliado entre os prefeitos de Rondônia. E aí eu falei assim, vou aproveitar e a gente saber um pouquinho mais como foi que chegou a esse ponto, como foi que o senhor conseguiu tirar uma cidade que há muito tempo eu não via falar nesse termo de avaliação e chegar ao primeiro lugar. Eu não lembro se já aconteceu na história. Lhe parabenizar primeiro, começo parabenizando por estar em primeiro lugar. Isso significa que o senhor está fazendo o dever de casa. E eu falei assim, é uma hora de discutir justamente sobre isso. Como foi que chegou a esses números, como foi que o senhor conseguiu essa conquista? Josué, na verdade, a política há uma necessidade de mudança. E nós propusemos essa mudança lá atrás, enquanto campanha ainda. Eu, na verdade, vou te contar um pouquinho a história para você e também as pessoas que estão nos assistindo entender um pouquinho o porquê, talvez, da gente estar conseguindo, Josué, tantos prêmios, né? Isso, essa premiação agora ela veio contemplar aí, vamos dizer, através da pesquisa, né, a nossa popularidade. Eu agradeço a toda a população do meu município, mas também fora essa premiação eu tive, pelo segundo ano consecutivo, como o melhor gestor público do estado de Rondônia, uma premiação que eu recebi em Brasília o ano passado e vou receber agora em novembro. Essa pesquisa ela é feita pela Confederação Federal de Administração. Ela é feita em todo o Brasil, né? E nós também tivemos o privilégio aqui em Rondônia de ter sido escolhido como o melhor prefeito do estado. Então, tudo isso é uma consequência de um trabalho. Mas eu vou te contar um pouquinho, bem rápido, a nossa história. Eu sou derivado da iniciativa privada, né? Não tinha nunca participado de nenhum pleito eleitoral, embora os amigos sempre me tenteando, vamos dizer assim, e eu sempre um pouco alheio, né? Ou assim, de certa forma, não querendo participar. E quando eu resolvi, relutando, exato. E quando eu resolvi, foi por questões realmente... Alguém me veio com a cabeça baixa, que eu estou mandando em outros grupos também para poder a gente alcançar, porque a gente quer aproveitar ao máximo aqui a sua entrevista, tá? Obrigado. E na época eu me propus a fazer uma política diferente. Primeiro, eu trabalhei ela 100% com recurso próprio, eu não recebi nenhum tipo de contribuição, vamos dizer, à parte, e vou te dizer o porquê, porque eu queria liberdade no meu governo, e eu penso que só dessa forma que você consegue poder fazer uma política séria, uma política austera, uma política onde venha realmente reverter em benefício à população. A partir do momento que você entra amarrado, que você entra devendo favores, eu creio que você não tem essa liberdade, não consegue fazer uma gestão pública conforme a demanda, conforme a necessidade da população. Então, esse foi o primeiro aspecto. Segundo, quando eu entrei, que a gente teve a honra de, com 5.584 votos, nós tivemos 8 candidatos aqui em Machadinho, né? E a gente teve a oportunidade de representar o nosso município. Eu adentrei a prefeitura
e escolhi pessoas técnicas para cada secretaria. A grande maioria ainda estão comigo, outras não estão por questões de não adaptação e outras porque tomaram outro rumo. Mas a grande maioria das pessoas que iniciaram estão comigo hoje ainda, nos ajudando e nos auxiliando. E aí eu digo com toda sinceridade, Josué, e também com a liberdade de falar o porquê que a política ela pode dar certo. Ela pode dar certo a partir do momento que você tem uma equipe que lhe auxilia e uma equipe totalmente técnica. Não pode se envolver isso no meu modo de pensar e comigo, graças a Deus, tem dado certo. Não pode se pensar em secretários querer fazer política, né? Uma política que não é feita por eles, tem que ser feita pelo prefeito. Então, todos eles que trabalham comigo, eles sabem das suas responsabilidades, né? E, na verdade, nós fizemos uma revolução, de certa forma, no nosso município, né? A gente está mudando a cara do município em pouco tempo. 2021 foi um ano pandêmico, você sabe disso, pouco nós trabalhamos muito, né, em relação à saúde dos nossos munícipes, né? Mas pouca coisa em relação à administração pública no geral, né? Porém, em 2022, 2023, começamos a trabalhar e, graças a Deus, a gente está colhendo alguns frutos agora, né? Tenho efetivamente apoio de vários parlamentares, e isso é muito importante, são parlamentares que acreditaram na nossa gestão. Então, o que acontece? Hoje a gente vem colhendo esses frutos, mas aí eu digo para ti, numa política totalmente tranquila, uma política sem fazer aquela politicagem, sem rabo preso, uma política sem dever favores. Aí sim eu tenho certeza que as coisas fluem, que as coisas dão certo, né? Eu não digo só em Machadinho, aonde foi feita, com esse perfil que eu estou te falando, eu tenho certeza que o gestor terá sucesso e terá muito sucesso. E graças a Deus não está sendo diferente aqui no nosso município. E a gente fica, lógico, muito feliz, fica muito contente por receber, né, vamos dizer, uma premiação dessa, né, com tantos prefeitos bons, com tantos prefeitos aí que estão trabalhando com muito rigor em seus municípios, né, a gente poder estar aí entre os 3 melhores. Para nós é motivo de muita alegria, José. Bom, prefeito, o senhor tocou num assunto importante, importantíssimo, eu diria, que é, ao ganhar uma eleição, não chega lá comprometido. E uma boa parte, na verdade, acaba não acreditando que é possível chegar com pouco dinheiro, não acredita, porque às vezes não é muito dinheiro, não é porque o senhor já tinha dinheiro que é obrigado a gastar rios de dinheiro. Às vezes você monta uma boa estratégia, até com pouco dinheiro acaba chegando lá. Não vou dizer sem dinheiro nenhum, mas é possível chegar com uma boa proposta e sem se comprometer. Porque se chegar lá comprometido, não vai fazer um bom trabalho. Não tem como, é impossível fazer um bom trabalho. Mas outra questão também importante dizer é que, e o senhor colocou muito bem aí, é que não é o fato de não chegar lá comprometido que você consegue chegar onde chegou sem parcerias políticas. No caso, sem parceiros. Não é por isso, não é porque o senhor não está comprometido que o senhor não precisa de parceiros como governador, senadores e etc. Tal. E aí, como é que o senhor fez, no caso de Machadinho, eu diria, numa política mais polarizada, para poder se manter isento, levantar sua bandeira política, mas sem fechar as portas para aqueles que eram adversários políticos, eu diria. Eu cito um exemplo prático aqui, por exemplo, Marco Rogério e Marco Rocha. Eles estavam disputando a eleição ao governo e tal. Como é que você fez para poder não desagradar eles e conseguir o benefício de todos eles, por exemplo? Aí que está a grande sacada, né? Eu nunca falei mal de nenhum político, independente se ele me auxiliou em questões orçamentárias com emendas ou não.
ou se ele me tratou bem, ou se ele me tratou mal. Também não entro nesse mérito, porque, de repente, meu amigo, assim, hoje você não precisa de determinado parlamentar, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu faço uma política um pouco diferente, talvez, das convencionais, né? Primeiro, tratar todo mundo bem. Segundo, eu sou consciente de que eu estou lá por 4 anos, né? Então, eu devo ter a animosidade, eu não posso ter animosidade por parte dos funcionários públicos, eu tenho que procurar estar bem com eles, né? Até porque eles ficarão e eu sairei, né? Então, 4 anos passa muito rápido. Mas eu, graças a Deus, hoje, a nível tanto da esfera estadual como da esfera federal, eu não tenho animosidade com nenhum parlamentar. Todos me recebem muito bem. Evidentemente que nós não temos contato com todos. Alguns você tem uma afinidade maior, né? Evidente, que é aqueles que estão atuando mais em seu município, que acreditaram desde o início que era possível o Paulo da Remap fazer uma boa gestão em Machadinho e confiaram e de contrapartida nos enviaram emendas, até inclusive substanciais, né? E mesmo na esfera federal, né, que nós temos o senador Marcos Rogério, que sempre tem nos apoiado, mas nós temos vários outros deputados. Para você ter uma ideia, dos 8 deputados do pleito anterior, da gestão anterior, né, da legislatura anterior, todos os 8 federais nos ajudaram, deputados, os 3 senadores nos ajudaram. Então, assim, eu estou batendo a porta de todo mundo e falando, olha, estou aqui, Machadinho precisa de recurso, Machadinho precisa do investimento da Vossa Senhoria, né? E nunca deixo, Josué, de falar o nome do parlamentar. Não é porque eu sou amigo do Marcos Rogério que se o Bagatro ou quer que seja, no caso, vamos dizer, outro senador, o Confúcio, por exemplo, mandar recurso, eu não vou falar o nome, não. Eu vou na rádio, eu falo, eu faço folders, onde eu estiver, eu estou falando bem do parlamentar, porque está ajudando meu município, independente de você ter mais afinidade com o outro ou não. Então, essa máxima, eu creio que os parlamentares já observaram na minha pessoa, e aonde eu tenho batido, eu tenho encontrado as portas abertas. Então, isso me deixa muito confortável, né, para poder, vamos dizer assim, ter esse contato mais íntimo, né, com todos esses parlamentares. E graças a Deus, o formato que nós, desde o início da nossa gestão, nós conformamos, vamos dizer assim, a gente ainda continua trabalhando no mesmo formato porque deu certo. Então, graças a Deus, não tenho tido nenhum problema, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Os recursos têm vindo, têm chegado, e outra coisa, nós temos aplicado com muita austeridade. Primeira coisa que eu falo com o empreiteiro que pega a obra. Hoje nós estamos com mais de 40 obras no município, desde obras maiores, como revitalização do centro da cidade, que está mexendo em toda a estrutura, são 10 milhões, tem outras menores, tem outras que é uma praça que nós fizemos, vamos dizer, com recurso próprio, que é 300 mil, então tem todo tipo de obra no nosso município. Primeira coisa que eu falo com o empreiteiro, nós não aceitamos nenhum tipo de agrado, nenhum tipo de cafezinho. Se eu souber, eu destituo, exonero o secretário ou eu cancelo o contrato com Vossa Excelência. Eu não admito isso. O que ocorre? A única coisa que eu quero de vocês, que façam uma obra pública dentro do que contém no projeto, dentro daquele formato. Fora isso, também não vamos te pagar. Se for a comissão de obras receber uma obra, ela não estiver dentro, né, dos preceitos ali do contrato, né, da obra, nós não vamos te pagar. Caso contrário, você pode ter certeza de liquidez. Emitiu a nota fiscal, o dinheiro está na sua conta. E é assim que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando até o final do nosso mandato. Tá, prefeito, uma outra questão, que nós estamos falando de avaliação boa, ótima, enfim, é top. Mas
a maioria dos municípios de Rondônia, não, do Brasil, inclusive no Nordeste, fizeram até protesto, de tanto que diminuiu os repasses, FPM, até o Estado com FPE e tudo mais. E a gente sabe como é que o senhor conseguiu transicionar esse momento. Eu falo transicionar porque ainda ontem o governo federal promulgou a Lei Complementar número 136, que vai fazer um aporte financeiro de 27 bilhões para salvar os estados e municípios. Então, isso já vai dar uma aliviada agora. O governo do estado, através do Refaz, também vai dar outro refrigério, mas eu estou falando que até a chegada desses benefícios se tornar realidade, os prefeitos sangraram até aqui. Como é que o senhor conseguiu fazer no seu município para ter esse tanto de obras em funcionamento e não parar a obra pública, não conseguir parar ou não ter nenhum tipo de constrangimento? Eu confesso que não está fácil gerir uma prefeitura nesse momento, isso eu falo por mim, com certeza estendo também aos outros prefeitos do nosso estado. A dificuldade, ela realmente está muito grande com essas diminuições de recurso, FPM, ICMS, e por aí vai. Nós tivemos o prazer de 2022 ter um superávit relativamente grande, né, na ordem de mais de 2 dígitos. O que acontece? Nós não temos bola de cristal, evidentemente, mas nós sabíamos que haveria uma transição governamental a nível de federação, que com certeza algumas medidas seriam tomadas logo após, vamos dizer assim, assumir o cargo, principalmente na questão econômica, né? Então, o que nós fizemos com esse superávit? Nós não fomos queimando ele de qualquer jeito, ou seja, nós vamos fazer obra, vamos fazer, né? Porque o superávit normalmente você acaba que revertendo ele em obras para o município, né? Normalmente os gestores fazem isso. E nós, desde o início desse ano, a gente veio segurando, né? Eu confesso a você que esse ano eu visitei menos Brasília, eu confesso que eu visitei menos Porto Velho, porque qualquer emenda que você pegue hoje, você tem que dar uma contrapartida. E, normalmente, quando você efetua ela, que você coloca ela em prática, você muitas vezes acaba tendo que fazer alguns realinhamentos. Isso é natural. Por quê? É material que aumentou, é mão de obra que aumentou, é salário mínimo que aumentou, então a gente entende que, em certos casos, há essa necessidade. Então, nós lá desde o início do ano, a gente já vem trabalhando com certo rigor. Então, esse superávit, ele nos deu um alívio, ou seja, nesse momento crucial, né, nós temos uma reserva para poder ainda, vamos dizer assim, estar tapando alguns buracos. Evidentemente que as despesas esse ano elas aumentaram, nós tivemos nós tivemos aqui, aumentou consideravelmente uma despesa nossa com relação ao hospital, que nós terceirizamos o nosso hospital municipal, né? Hoje nós temos aí um tratamento totalmente diferenciado, então isso nos acrescentou um pouquinho mais em relação ao valor orçamentário que nós tínhamos na ficha da saúde. Mas nós estamos conseguindo suprir com esse superávit. E eu creio, Josué, que com essas diferenças que virão, já há essa prerrogativa do governo, já há essa conversa de que eles mandarão, né, a diferença do FPM, a diferença do ICMS, então creio que nós conseguiremos fechar tranquilamente esse ano. Mas não foi fácil, não. Se nós não tivéssemos, desde o início do ano, controlando esse orçamento, tivéssemos gastado aleatoriamente, ou seja, de qualquer forma, nós estaríamos passando agora, nesse final de ano, por uma dificuldade muito grande. Graças a Deus, em Machadinho não aconteceu. Nós fomos austeros desde o início de 2023, não sabíamos que seria tão complicado, tão difícil,
né? Não sabíamos. Mas, graças a Deus, hoje nós ainda temos um pouquinho aí de superávit aí em conta, que creio eu que vai dar para suprir as nossas demandas aí até o final do ano. Bom, prefeito, referente à saúde, Machadinho se tornou uma referência, se tornou um exemplo. Só que o que eu queria lhe colocar aqui, sem causar nenhum tipo de descrédito aos demais gestores, cada um seu cada um, porque funcionou em Machadinho. Só que teve outros municípios que tentou implantar o mesmo sistema e não funcionou. E aí eu queria, sem demérito, eu falo, qual foi o segredo que você fez funcionar aí, a ponto de servir de exemplo para os demais, mas em alguns municípios, quando tentou efetivar, não conseguiu se manter? A primeira coisa, Josué, assim, que eu vejo que deu certo em Machadinho e talvez não tenha dado certo em outros lugares, é a empresa que ganhou a licitação. Né? O que ocorre? Hoje, infelizmente, no poder público ainda existem essas questões de a empresa estando com toda a documentação correta, ela pode participar do ato licitatório. Nós tivemos uma empresa aqui no nosso município que foi a contemplada, que eles está no DNA deles, cuidar de hospitais. Eles estão em 8 estados da federação, né? Eles têm, desde Goiás, Brasília, aqui no Acre, no Amazonas, que eles têm hospitais que eles cuidam, né? No nosso caso específico, ele é um pouco diferente, porque nós fizemos uma gestão de 100% hospitalar. É o primeiro hospital que eles trabalham com esse tipo de gestão. O que é essa gestão 100%? Tudo que tem dentro do hospital, desde o translado das pessoas até Ariquemes ou até Porto Velho, que estão com problemas que não é resolvível dentro da nossa unidade, eles fazem o transporte, ou seja, até isso é por conta deles. Laboratório, distribuição de medicamento, limpeza, vigilância, tudo é por conta do hospital. E eu vou dizer para vocês que é o formato melhor que existe, porque tira essa carga, né, do poder público e se coloca para uma empresa onde eles têm o know-how, né, eles têm a expertise, porque eles já vêm de longos anos trabalhando em hospitais e eles sabem todos os problemas que ocorrem em hospitais, indiferente um hospital é diferente do outro, mas os problemas são muito, muito parecidos, né, Josué? Então, eu digo que a primeira coisa é você ter vamos dizer assim, essa oportunidade de estar trabalhando com uma empresa que realmente queira fazer uma boa gestão. Infelizmente, talvez em outros municípios não ocorreu o mesmo de Machadinho. Mas hoje eu falo que Machadinho tem uma saúde humanizada, uma saúde, se não for a melhor do estado, saúde pública, já daqui a pouco tempo será a melhor do estado, porque da forma e do formato que nós estamos trabalhando, eu não tenho dúvida que nós chegaremos lá. Hoje todos os funcionários trabalham muito contentes, porque mudou-se alguma coisa, mas mudou-se para melhor. Essa empresa, ela dá curso direto para os funcionários ali dentro da própria unidade, para reciclar os funcionários, ou seja, melhorar o conhecimento dessas pessoas. Então, assim, é uma série de fatores, Josué, que quando você terceiriza, você traz coisas boas, principalmente atendimento. A pessoa antes chegava no hospital, quem procura no hospital é porque está doente. Ela chegava no hospital, não sei como é em outros lugares, mas infelizmente em Machadinho acontecia muito. A pessoa chegava no hospital, a primeira pessoa que ela ia recepcionar, que ela ia perguntar ali para fazer a ficha era um funcionário que muitas vezes estava ou no celular ou conversando com o vizinho,
e muitas vezes não dava aquela atenção necessária. A pessoa chegava doente e muitas vezes saía até mais doente do hospital. Isso mudou totalmente, por exemplo, o primeiro contato você tem que ser muito bem recepcionado, você tem que ouvir da pessoa que está do outro lado do balcão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você tem que, essa pessoa tem que não te rastrear, perguntar o que você está sentindo, mas fazer uma ficha com um sorriso nos lábios, né? Tem que te dar atenção. O celular é instrumento para pegar quando não tiver ninguém ali por perto. Então, tudo isso é feito hoje de uma forma muito tranquila, e é isso, por isso que eu falo, esse atendimento é um atendimento humanizado, aonde a gente quer ir e ser bem atendido. Então, hoje, a nossa unidade, ela tem esse capricho. Quando você passa posteriormente ali no SAMI, que você vai ali para fazer me tirar a pressão e tal, a atendente também no mesmo padrão. Então, nós conseguimos hoje mudar essa concepção de um hospital público que atende mal, que as pessoas vão e voltam descontentes. Hoje não, hoje as pessoas são muito bem atendidas e voltam muito felizes para casa. Isso eu estou te falando, mas nós temos depoimentos, nós temos hoje a tranquilidade da venerança em não receber mais nenhum tipo de reclamação em casa. O próprio Ministério Público dificilmente recebe alguma reclamação da nossa unidade hospitalar. Então, eu falo com toda tranquilidade. Eu gostaria muito, Josué, que todos os prefeitos tivessem essa oportunidade de terceirizar a sua saúde e poder ter uma empresa competente à frente, porque quem ganha, além, lógico, do gestor, é a população, meu amigo. Bom, e eu desejo boa sorte com essa questão de empresa, porque eu já disse, uma coisa é empresa documentada, outra coisa é empresa qualificada para um atendimento humanitário, porque, pelo que o senhor diz no atendimento dessa empresa, eles agem mais pelo propósito do que pelo dinheiro. Não porque não queiram o dinheiro, mas existe um propósito deles de uma missão de atender gente, gostar de gente. Mas o terceirizado, que vai tratar a prefeitura como um cliente, ele vai contratar um funcionário e pode demiti-lo a qualquer momento, se esse funcionário não se enquadrar. E para a prefeitura é um tanto mais um processo administrativo, ou uma sindicância, ou qualquer outra coisa, um funcionário, principalmente se ele fosse um funcionário de carreira ainda, concursado, aí vai dar muito mais dor de cabeça. Você não pode apressar o passo dele, porque desde que ele esteja andando, não importa a velocidade que ele esteja andando, você não pode falar muita coisa, porque você vai medir a velocidade agora. Então, prefeito, realmente foi acertada, mas o senhor está contando aí qual é o segredo. O segredo não é só porque o senhor terceirizou, mas é porque o senhor encontrou uma empresa, graças a Deus, que tem como propósito fazer um bom atendimento. Não conheço a empresa, não sei quem é, eu estou pegando o seu depoimento aqui e falando do sentimento, não da legalidade, do sentimento. Graças a Deus tem legalidade. Prefeito, eu quero te deixar super à vontade, se o senhor quiser elencar algumas outras obras ou alguma outra razão que o senhor acredita que foi primordial para chegar a essas conquistas que o senhor chegou. Eu digo que se a pesquisa é para 52 prefeitos, não tem como os 52 chegar em primeiro. Isso é fato, não é não demérito até aquele que está em último, às vezes, não é último porque não foi avaliado, é porque alguém ia ficar em primeiro. Então, eu vi as pontuações aí, acho que foi até considerável a pontuação deles, assim como o segundo, o Marcelo Brasileiro, né? Marcelo. Fiz contato, se ele quisesse falar sobre a gestão dele também aqui, e o Adailto Fúria, que estava com um probleminha na garganta, e a gente vai alinhar, se ele quiser falar aqui também. Eu não forço a barra com ninguém. Eu sempre falo da minha gratidão por Vossa Excelência, que sempre que eu entrei em contato, tive resposta, e quando foi para participar, participou. Então, as pessoas não entendem, assim como o Hélito, e a minha solidariedade ao prefeito Hélito de Espigão do Oeste está passando uma situação
difícil na questão da água, acho que não sei se o senhor sabe, mas a CAERD parou, não consegue tirar a água do rio. E o prefeito Fúria, depois a gente vai falar sobre isso, está levando os caminhão-pipa com água tratável, água potável. Acho que Pimenta Bueno vai ajudar também, que certamente que é o vizinho mais próximo, o delegado Araújo, que também tem feito uma boa gestão, para ajudar Espigão do Oeste. Nesse ponto que não tem nada a ver com a gestão dele, não é? Tem coisa que foge do controle. E eu queria saber também de ti, como é que agir nessas circunstâncias que fogem ao controle? Não é fácil. Eu, particularmente, não estava sabendo do caso de Espigão. Poxa vida, né? Uma situação delicadíssima aí, né? Mas, em breve, se Deus quiser, o prefeito lá irá resolver. Não é fácil. Na vida pública acontece problemas a cada segundo, né? E, na verdade, esse start, quem tem que resolver é o prefeito. Ele não pode atribuir essa responsabilidade a mais ninguém, né? Então, é o prefeito que deve e tem que resolver esses problemas no ato, né? Não é fácil, a gente não é dono da verdade, às vezes tomamos decisões assertivas, e como também tomamos decisões, muitas vezes, que erramos. Agora, o que nós temos que ter é a hombridade, a humildade de quando tomarmos alguma decisão errada, a gente reconhecer lá na frente, né? Eu, graças a Deus, tenho reconhecido quando tomado essas decisões, não só diante da população, mas também diante do nosso secretariado. Eles precisam saber que o prefeito ele não é o maioral, ele não é Deus, ele não toma todas as decisões corretas, né? E graças a Deus, essa dosagem aí que a gente tem feito aqui em Machadinho tem dado certo. Você tinha me perguntado antes com relação à questão com relação à minha popularidade, vamos dizer assim, reconhecida nessa pesquisa. Eu creio, Josué, que a gente trabalhou muito aqui na área rural. Nós temos 3.500 quilômetros de estradas vicinais e nós somos hoje a segunda maior malha viária do estado, né? E eu consegui, nesses 3 anos, quase 40 equipamentos novos para a nossa Secretaria de Obras, ou seja, eu dobrei a capacidade dos maquinários que tinha na Secretaria. Então, isso, eu tive uma condição para poder atender melhor a área rural. Hoje, graças a Deus, desses 3.500 quilômetros de estradas vicinais, muito pouco tem para ser atendida, né? A gente fez aí uma força-tarefa com recursos próprios, muitas emendas parlamentares. Quero agradecer a todos, né, os deputados que nos enviaram essas emendas, tá? E eu consegui hoje manter quase que, eu diria que 100%. Ainda tem alguma coisinha que a gente está fazendo e até o final de novembro, meado de dezembro, a gente trabalha. A gente deu trafegabilidade, deu condições do ir e vir, coisa que, infelizmente, tinha lugares aqui que há 8 anos não entrava uma máquina. Em grande parte, evidentemente, que não toda, né? Mas nós também conseguimos chegar com cascalho, né? Então, isso nos trouxe, por parte da opinião pública que reside na área rural e também de muitos empresários, muitas pessoas físicas que moram na cidade, mas têm o seu lote, a sua propriedade, sua fazenda, né, que dependem dessa trafegabilidade. Então, houve, por parte da opinião pública, um reconhecimento, não desfazendo da gestão anterior, mas deixou muito a desejar nessa área, e isso não é eu quem estou falando, são quase todas as pessoas que aqui residem e falam. E essa terceirização na saúde, que deu super certo. Acabei, no início, apanhando bastante, né, os 3 primeiros meses, mas depois, tanto a população como até mesmo grande parte aí do funcionário público que trabalha na saúde viu que nós conseguimos melhorar e muito a nossa saúde. Então, isso me trouxe assim, um grande ganho político, né, em meu município. Então, isso, com certeza, agora
nessa pesquisa de popularidade refletiu, né? Bom, 2 pontos aí que eu digo referente à saúde, para a gente encerrar a parte de saúde, eu digo que foi 2 pessoas que eu achei muito corajosas no estado de Rondônia. Primeiro, Vossa Excelência em Machadinho do Oeste ter terceirizado, porque deu muito certo, mas podia ter dado muito errado, porque em outros lugares não funcionou, então foi um risco, você colocou seu mandato basicamente em risco, poderia não estar sendo bem avaliado agora, essa é a verdade. E a outra pessoa também que tomou uma atitude um pouco diferente, mas que deu muito certo, foi o Alex Testoni, em Ouro Preto. No caso do Testoni, o que ele fez? Ele trancou a fronteira para atender os demais municípios e o SUS só atende Ouro Preto. Ele zerou as cirurgias eletivas, ele zerou a fila do SUS no município de Ouro Preto Oeste com a outra atitude meio que radical lá. Ele tem que tomar atitude radical, porque, segundo ele, estava tendo muita evasão. O pessoal vinha de outros municípios e usava o recurso que era para o pessoal de Ouro Preto. São situações, atitude distinta, mas eu estou falando que deu certo. E deu muito certo, como podia ter dado muito errado. Então, eu achei que foi uma atitude muito corajosa, mas que, às vezes, o gestor precisa tomar essas atitudes para poder, com boa intenção de resolver o problema. Nem sempre dá certo. No seu caso, deu certo. Esse é um ponto falando sobre saúde. Outro ponto que o senhor falou da questão de mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais. Aí eu estou falando de alguns prefeitos, e eu estou falando de boa parte deles, que não resolve o problema das estradas porque põe culpa no FITA. O FITA é pouco, o FITA é pouco, o FITA é pouco, e fica, com todo respeito, igual o galinho de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. E aí, eu queria saber como o senhor conseguiu. O senhor disse que conseguiu, mas eu quero saber como. Estou falando porque se o senhor podia ter botado a culpa no FITA também, aí a estrada demais. Presidente Médici tem 1.500 quilômetros, aí tem 3 mil, tem mais que o dobro de Presidente Médici, por exemplo. E aí eu falo, como é que o senhor conseguiu, ao invés de botar desculpa no FITA, largou de FITA e partiu para a mão na obra? Como é que o senhor conseguiu realizar isso, transformar isso em fato? Com relação à tua pergunta, com relação à saúde, eu vou responder assim, bem sucinto e bem rápido. Nós, enquanto gestores, nós temos que ser ousados por natureza. Se a gente entrar na política para fazer o feijão com arroz, é melhor a gente ficar ou no comércio ou ficar em casa e atribuir essa responsabilidade a outra pessoa. Nós temos que ser ousados, nós temos que dar a cara a tapa, e nós não podemos ter receio de que aquela investidura que você vai fazer, ela vai dar certo ou errado. Evidentemente que você tem que dosar, né, e analisar muito bem. No caso específico da saúde, Josué, eu fui ao Rio Branco do Acre, eu fui em Várzea Grande, eu fui em Cuiabá, eu fui em Brasília e eu fui ao Paraná, ver vários hospitais que trabalham nesse formato, né? E cheguei à conclusão que Machadinho não poderia ser diferente. Por que dá certo nesses outros lugares? Por que daria errado em Machadinho? Qual é essa diferença? Né? Sendo que é para cuidar de vidas, é para cuidar da saúde, né? Então, quando eu implantei, eu sabia que haveria muitas críticas, que haveria muita adversidades, né? Até por questões de alguns interesses também, mas eu tive essa coragem porque o gestor, ele não pode querer fazer só o que é bom, só o que agrada, principalmente aos funcionários públicos. O gestor tem que fazer o que agrada à população, né? Então, eu quando coloquei, eu tinha quase certeza, eu falo quase, porque é aquilo que você falou, e se dá errado, né? Cara, se dá errado, eu estava ferrado, simplesmente. Eu ia encerrar minha carreira política daqui a um ano e tudo bem, né? Mas essa ousadia minha, como foi do Alex, que você acabou de citar, ela reverteu em bons frutos, né? Mas o que eu fiz? Primeiro eu fui visitar, eu não montei nada no calor da emoção, não fizemos nada sem antes verificar onde
tinha dado certo. E graças a Deus, hoje nós temos, como eu acabei de falar, uma das melhores saúdes públicas aí do estado de Rondônia, com 8 meses de gestão da Medial Brasil. E com relação a essa questão que você comentou, o porquê, Josué, que eu pude fazer um bom trabalho nas estradas do nosso município. Quando eu entrei em 2021, eu peguei o FITA, parcialmente feito de 2018, olha só, parcialmente feito de 2019, e o FITA 2020 todo ele sem fazer, né? E eu tinha uns maquinários que era impossível eu fazer esses fitas e poder dar continuidade para pegar o 2022, subsequente 2023. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E comecei a bater nas portas dos deputados, principalmente aí da esfera federal, e consegui essa quantidade de maquinário que eu te falei. Lógico que não chegaram do dia para a noite. Alguns chegaram mais rápido, outros estão chegando ainda. Para você ter uma ideia, ontem durante o dia, acabou de chegar um caminhão-pipa para nós. Mas, com essa quantidade de maquinário que nós temos, esse ano, eu concluí o 2021, concluí o 2022, tá? E o ano passado eu concluí o 2018, 2019 e 2020, com poucos maquinários que eu tinha, ainda eu consegui concluir. E eu tinha 8 emendas parlamentares que eram revertidas, os convênios, em estradas, que eu também não fui atrás de empresa particular para fazer. Eu falei, nós temos equipamento agora, a Câmara me auxiliou e me ajudou muito, fazer umas contratações para a Secretaria de Obras Portariados, operadores de máquinas, pessoas que realmente estão ajudando a gestão. Então, nós aumentamos ali o volume significativo em relação a funcionários na Secretaria de Obras, até porque se eu tenho maquinário, eu tenho que ter operadores, né? Não é isso? E aí nós estamos entregando agora, vamos entregar no meado até o final do mês de novembro, os últimos convênios, isso dentro do prazo, tá, Josué? Alguns nós protelamos o prazo, mas a grande maioria dentro do prazo. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, olha só, eu fiz fita 2018 parcial, 2019 parcial, isso tudo no meu mandato, tá? 2020, 2021, 2023 e 8 convênios. Né? Então, por isso que apareceu esse monte de estradas boas, de estradas... outra coisa, me perdoe, mas é importante falar, o nosso trabalho que a gente vem fazendo, isso também é o secretário, que nós temos uma pessoa que é de carreira, inclusive, da Prefeitura Municipal, ele é patroleiro, ele é o meu secretário hoje, ele é muito exigente, evidentemente que nós cobramos dele também. Então, não estamos falando só em estradas patroladas e feitas de qualquer jeito, não. Nós estamos fazendo estradas realmente boas, cascalhadas, bauladas, espelhadas, conforme manda o figurino. Então, apareceu muito serviço, porque nós tivemos essa oportunidade um pouco delicada no início, mas que acabou sendo bom, até porque aí me deu a oportunidade de mostrar mais serviço e mostrar que nós temos capacidade gerencial, administrativa, de poder pegar um monte de fitas atrasado e realizá-los, todos eles, em 2 anos, porque em 2021 eu praticamente não trabalhei, primeiro por causa da pandemia e segundo porque eu tinha poucos maquinários. Né? Em 2022, 2023, a gente conseguiu fazer tantas obras nas estradas vicinais do nosso município. Então, isso me deu esse fôlego e me deu essa credibilidade na área rural, tanto que aonde eu vou na área rural do Machadinho hoje, as pessoas, eles me tratam muito bem, me recebem muito bem, me convidam constantemente para ir, para almoçar, para churrasquear e por aí vai. Isso é fruto, graças a Deus, desse trabalho que nós fizemos. Por isso que a gente conseguiu, né, nos manter, vamos dizer assim, muito evidente, né, nesse segmento das estradas
vicinais do nosso município. Bom, eu já estou partindo, João, vamos partir para as considerações finais, mas, prefeito, o senhor me falou algo primordial, que eu, como esse programa, acho que você já percebeu, que ele é mais pedagógico do que jornalístico. Essa é a verdade. Porque há um propósito aqui. O propósito meu aqui é que amanhã, daqui 10 anos, 5 anos, os nossos filhos, os nossos netos, clique no Rondônia por Dentro, se ele quiser ser um prefeito, e ele vai ouvir uma entrevista igual a sua, igual de outros prefeitos que estavam aí, onde acertou, onde errou, e ele erra se ele quiser, porque vai ter material à vontade para ele. Eu não sou candidato a nada, não quero ser candidato a nada, nunca fui filiado a nada, não tenho, meu propósito é outro, é deixar um legado de informação de alguém que está vivendo, pondo a mão na massa. E o senhor falou algo que eu considero importante, por isso que eu quero frisar. Primeiro, é um direito seu colocar um secretário político, um vereador, sei lá, até um parente, se quiser colocar, ou quem quer que seja. É um direito seu, um direito do gestor que está fazendo isso. Mas agora, o senhor me diz que colocou um secretário de carreira, que é algo quase que inédito. Eu estou falando porque eu convivo há 20 anos com gestão pública. É algo quase que inédito você ver um funcionário de carreira ter um mandato, ter um cargo de secretário. Por quê? Porque é um lugar para ocupar, para fazer uma barganha com o vereador, com não sei quem lá, com o deputado, com quem quer que seja. Esse é fato, tá? Esse é fato. Agora, nesse ponto mesmo que eu queria falar, o que eu estou percebendo do seu sucesso nessa área? Porque o calcanhar de Aquiles de quase todos os prefeitos do Brasil chama-se vereador. Vereador, tem deles que parece que tem parte com o capeta. Tem deles que é gente boa? Mas tem deles que parece que tem parte com o cão. É verdade. O que acontece? Como é que você consegue convencer a Câmara a ser solidária aos seus projetos, às suas ideias? Aí eu estou percebendo, uma das coisas que eu percebi, você está falando, como é que ele convence? Como é que boas intenções na Câmara, eu disse que de boas intenções o inferno está cheio. Mas quando se percebe um prefeito que coloca um servidor de carreira na Secretaria de Obras, que é um lugar vital, ele já está demonstrando a seriedade que ele quer naquele trabalho. Os vereadores vão acabar enxergando isso, penso eu, né? Foi o raciocínio que eu criei aqui, porque eu fiquei acompanhando como, convencer como. Eu estou falando que eu lido com esse povo faz muito tempo. E todo respeito a todos eles, tem deles que são uma bênção, mas tem deles que é uma trava. E aí a minha pergunta aqui para fechar, já deixando para as suas considerações, antes das considerações finais, é dizer como é que o senhor conseguiu trazer uma Câmara, convencer a Câmara a trabalhar em conjunto com a administração do Executivo, já que em alguns municípios é um barril de pólvora. Verdade. O que você falou é exatamente o que acontece, né? Mas, Josué, tudo é o diálogo, tudo é a conversa, tudo é você explicar e, de certa forma, pedir um tempo, né, que eu tenho por hábito fazer isso, para mostrar que eu estou certo. Ou que, se eu estiver errado, também, evidentemente, a gente vai reconhecer, e aí o porquê, de repente, não fazer a mudança, né? No caso específico do Flavinho, ele é uma pessoa que trabalha na Secretaria de Obras, ele é patroleiro, ele é PCzeiro, ele dirige para carregadeira, ele opera retro, a função dele de contratação é eletricista, para você ter uma ideia, só que ele se reciclou tanto dentro da Secretaria de Obras, que eu vi nele um possível secretário que nos daria fruto. E quando eu fui chamá-lo, né, eu falei com alguns vereadores, né, que as oportunidades elas têm que ser dadas às pessoas que realmente merecem, né, e eu só aceito críticas, eu sou uma pessoa muito aberta, mas eu só posso aceitar críticas a partir do momento que a gente tentou e não deu certo.
né? E, por incrível que pareça, a Secretaria de Obras é tudo aquilo que você falou, e talvez até mais um pouco, né? E é uma cobrança substancial por parte dos parceleiros, e ali quem toma, vamos dizer, a porrada inicial, que é o para-choque, é os vereadores, e é por isso que muitas vezes eles cobram tanto da gente, e cobram muitas vezes com razão. Não aconteceu o mesmo com o Machadinho. Por quê? Porque a partir do momento que o Flavinho ele entrou na secretaria, ele já começou a mostrar um bom trabalho. Primeiro, ele tinha a equipe dele na mão, porque todos os outros funcionários de carreira, né, e aqueles portariados que ali trabalham, tá entendendo? Deu credibilidade ao Flavinho, falou, cara, vamos agarrar com esse cara, ele é gente nossa, ele é da nossa turma, tá entendendo? Então, o Flavinho teve essa facilidade inicial, que daí todo mundo pegava sexta, sábado, domingo, feriado, e vamos trabalhar, porque nós temos que cumprir meta, e vamos para cima. E aí o que começa a acontecer, Josué, com tudo isso? Começa que a opinião pública começa, ao invés de trazer coisas ruins para o vereador, trazer críticas, começa a trazer elogios. O cara, agora acertaram na Secretaria de Obras. O Paulo colocou um cara lá, o cara tá detonando, fazendo puta de um serviço. Aí mingua. Os vereadores, como é que vai pedir a cabeça de um cara que está trabalhando, né? Não tem como. Então, isso aconteceu em Machadinho, e, de antemão, eu não tenho só ele, eu tenho ele, a minha secretária de Educação também é de carreira, é professora, a minha secretária de Planejamento também é de carreira do Poder Público ali, funcionária municipal, todas elas. Então, assim, mas são pessoas que a gente vê que existem neles conhecimento e estão sendo totalmente desperdiçados, né, e poderiam vir nos ajudar, nos auxiliar. No caso do Flavinho, foi isso que aconteceu, e hoje, se tirarem o Flavinho, um exemplo, né, não vai acontecer, mas vamos dizer assim, o Flavinho saiu por questões políticas, aí eu estou ferrado, a opinião pública vem para cima de mim, porque ele pegou uma afinidade tão grande com a população, e a população hoje elogia tanto o Flavinho, que hoje ele é, como é que fala? Ele já tem assim, vida própria, né, como secretário, né? Ele já pode se dar ao luxo de falar, ó, o prefeito não mexe comigo, né? Não, lógico, não é o caso, mas ele, além de ser um cara muito profissional, além de ser uma pessoa muito humilde, é muito competente. Mesma coisa, bem rapidinho. Tínhamos vários problemas, vereador ligando, caso da saúde específico, todos os dias, porque era mal atendido, porque não tinha exame, porque a cirurgia agendada não deu certo. Com a terceirização, nós resolvemos o problema. Hoje, os vereadores não têm esse problema com relação à saúde, Josué, no nosso município. Então, para os vereadores, ó, show de bola, é um problema menos. Na Obras, a mesma coisa, os vereadores, todos eles sobem na tribuna e elogiam o Flavinho, porque não tem como não elogiar. Então, outro problema resolvido da nossa gestão. Então, tudo que você falou é verdade, mas a partir do momento que você demonstra para eles, né, e até mesmo para a população, que aquela pessoa é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, meu irmão, não tem como dar errado. Tá certo. Prefeito, eu quero dizer que todas as vezes que falamos é muito produtivo. Quero dizer que foi muito bom o nosso bate-papo. Eu espero que a gente até fale mais vezes, para a gente cada vez surgir uma novidade aí. Eu quero deixar um outro reconhecimento aí na sua gestão. E eu não trabalho com bajulação. Eu digo que o fato de falar a verdade tem me custado relacionamento, e principalmente com político, tá? Relacionamento, tem me custado emprego, é por isso que agora nós tivemos que abrir a nossa própria plataforma, agora a empresa é nossa, não precisa mandar embora só Deus. Então, não tem dessa. Eu posso abrir espaço para quem eu quiser, a hora que eu quiser. Por isso que eu quero dizer para Vossa Excelência que eu só sei falar com propriedade sobre Machadinho do Oeste porque a sua comunicação funciona.
Porque senão eu não saberia, eu moro tão longe, eu moro em Alvorada do Oeste. Como é que eu sei disso? Eu sei porque eu sigo suas redes sociais, e independente de quem é o seu repórter, de se é você mesmo que vira repórter, não importa, não importa. O que importa é a informação chega. A informação chega, não estou personificando. Se é o secretário que falou, se for o senhor mesmo que falou, se for algum repórter, não importa. Importa que as suas redes sociais, principalmente, funciona, a comunicação funciona, chega, e ela serve de modelo para várias prefeituras, independente se elas têm contrato com a agência ou não. Eu estou falando da comunicação da gestão, que a outra parte é propaganda, não tem nada, eu estou falando da comunicação. Por isso que eu faço esse destaque. Não é só a sua, já tem outras prefeituras que copiou. Porto Velho, por exemplo, agora tem vários também, mas eu estou falando que uma das primeiras a despontar, a fazer esse trabalho, foi o Machadinho do Oeste, e segue até hoje informando a sociedade. E eu falo que isso também é uma das coisas que acredito eu, que evita que fica cobrando, porque você já antecipa o problema, você antecipa também a solução. Se você fala, daqui 20 dias vamos fazer tal coisa, é 20 dias sem levar cobrança sobre aquele setor. Então, eu quero parabenizar pela sua comunicação. E o bispo Júlio Vertúlio, ele disse que comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, eu queria só reafirmar de que o senhor está sendo bem entendido do outro lado, porque a gente está conseguindo entender essa comunicação, e é por isso que eu deixo aqui, como é na minha área, uma área que eu tenho cobrado os prefeitos do estado todo, eu tenho cobrado eles. Vamos fazer comunicação, porque através dessa comunicação é que eu consigo fazer o meu programa aqui. Se não chegar informação, eu não consigo fazer. Mas eu quero lhe parabenizar por essa conquista, por essa boa avaliação, e parabenizar mesmo, porque agora é digno de parabéns, porque quem avaliou não foi eu, quem avaliou foi os institutos. Mas eu sou testemunha ocular de que o senhor está no caminho certo, das coisas que têm dado certo aí. Eu deixo para as suas considerações finais. Algo mais o senhor precisa acrescentar? Josué, muito obrigado pelo convite. Para mim é motivo de muita alegria sempre estar podendo participar do seu programa, que eu sei que é um programa de muita audiência, né? E a gente podendo estar aqui trocando figurinhas nesse bate-papo muito tranquilo, que você deixa a gente muito à vontade, né? Suas perguntas muito boas e muito bem colocadas, fáceis da gente tentar transmitir as respostas para aqueles que estão nos assistindo. E eu fico feliz por essa pesquisa, né, ter nos colocado em primeiro lugar, não desmerecendo os demais. Ficaria contente, né, de estar entre os 10 ali, eu já ficaria muito contente, né, e aproveitando a oportunidade, falando também, né, uma das coisas que eu falei no início, estarei em novembro, entre o dia 8 e o dia 10, em Brasília, para receber o segundo título consecutivo, né, de melhor gestor do nosso estado. Fiquei em segundo como melhor gestor da região norte do país, tá? Nessa pesquisa. Né, acho que foi muito bacana também a gente comentar aqui, é oportuno. Então, estarei lá também recebendo. Esse é um título que a Confederação Federal dos Administradores, eles delegam a nível de Brasil, todos os estados estarão representados com prefeitos, né, lá nessa oportunidade, né, e eu estarei lá para receber e trazer novamente, segundo ano consecutivo, para Rondônia e para Machadinho. Isso nos deixa muito contente e é motivo de saber que estamos no caminho certo, né? Vou continuar com esse mesmo perfil, de tudo que eu falei para você, é meu formato, é minha maneira de trabalhar, e creio eu que se está dando certo, é porque a gente está realmente trabalhando em prol da sociedade, em prol da população. Agradeço muito o convite e as oportunidades que tiver, pode contar comigo, estarei aqui. Para mim é um prazer poder estar aqui participando contigo aí dessa entrevista. Obrigado, prefeito Paulo. Obrigado, um abraço a todo Machadinho do Oeste. Dizer que eu não preciso nem dizer para Machadinho para continuar com o prefeito Paulo, porque só se tiver algum problema, teria algum problema mental,
para não dar continuidade a alguém que está sendo bem avaliado e sendo orgulho para o estado de Rondônia, orgulho para todos nós. Falamos tanto de prefeito ruim, falamos tanto de situações vexatórias, de constrangimentos que o município passa, porque os nomes acabam causando vergonha, mas alguém que está dando orgulho, eu não preciso nem chegar aí e querer, vou te ajudar, não tem como te ajudar. Você está se ajudando, fazendo o que é certo e recebendo aí os louros, mas desejo toda a sorte do mundo, tá bom, prefeito? Deus abençoe, tá? Você, a família, tudo mais. Obrigado, um abraço. Abraço. Tá aí, falamos com o prefeito Paulo da Remar.